É a mesma estrutura, tá? A mesma frase aqui, ó. Estamos em 2022 e assim por diante. Sobre a estruturação sintática e semântica desse primeiro parágrafo do texto, assinale a afirmação correta. Vejamos. A forma estamos se refere apenas ao conjunto de leitores do texto. Então, só quem está são os leitores desse texto? Não. Concorda comigo? Primeiro, o autor, ele se coloca também como estando neste ano de 2022. E não é simplesmente o autor e os leitores do texto, mas todos. Concorda comigo? Então, neste caso, não vai tirar o autor e nem as demais pessoas. Então, não se refere apenas ao conjunto de leitores do texto. Fora. Alternativa B, cuidado com ela, tá? Pegadinha aí. No termo neste momento, a forma do demonstrativo utilizada, neste, não é nesse, é neste, se prende ao fato de o momento estar anunciado antes. O que a questão, ela nem sempre ela cobra isso não, tá? Ela não vem cobrando muito o emprego do pronome demonstrativo este, esse, tá? Não vem cobrando muito isso não. Mas a gente vai observar aqui o seguinte. Vamos relembrar, né, o que a gente fala sobre o emprego anafórico com o pronome esse. Então, se eu quero retomar algum elemento anterior, eu vou empregar esse. Nesse momento, que é o momento dito anteriormente. Qual é esse momento? 2022, ok? Olha só, a questão alternativa, ela foi bem no ponto, olha. A forma do demonstrativo neste. Se tivesse utilizado nesse, olha assim, ó. Estamos em 2022. Nesse momento, aí o nesse, recurso anafórico de um elemento, retoma 2022. Ah, Terror, o neste pode retomar também? Sim, quando houver um contraste. Ah, eu conheci as cidades A e B. Nesta cidade, a última cidade. Aí eu vou usar o neste, nesta, nisto, ok? Só que aqui ele retoma um elemento. Se retomasse, ele retomaria apenas um elemento, que é 2022. Ah, mas o autor optou em utilizar neste. É o momento em que vivemos. É o momento em que estamos. Então não é mais o recurso do discurso, o recurso anafórico. Qual é o recurso do neste momento? É o recurso deítico de tempo. É o momento presente. É o momento atual. É enquanto dura. Nesta aula, isto é, enquanto ela dura. Neste dia, enquanto ele está durando. Neste ano, enquanto este ano vigora. Passamos para um próximo ano? Nesse ano passado, nessa aula passada, nesse dia passado. Recurso deítico com nesse, marcando o passado agora. Está vendo? Então, neste caso, o que a banca chamou a atenção de que não há aí um recurso anafórico nesse, retomando o 2022. Mas há o recurso deítico de tempo, trazendo à tona o momento atual. É o recurso deítico de tempo, leva em consideração isso. Por isso, a alternativa B de bola está fora. Tá legal? Ela não se prende ao fato de o momento estar enunciado antes, mas ela se prende ao fato de o momento ser o presente, o atual. É isso. Tá legal? Beleza. Corta aqui, ó. Porque está anunciado antes seria anafórico, tá? Cuidado. Aí vem uma mãozinha com mel. Pô, Terror, caraca, alternativa B. Rapaz, ela acertou ou não? Ela acertou ou não? Aí a gente viu que não, né? Aí você vem para a alternativa C. A maioria das transações bancárias pode levar o verbo da frase também para o plural. A maioria das transações bancárias é realizada. Maioria leva o verbo para o singular? Ok. Isso é uma expressão partitiva. A expressão partitiva, a maioria dos, a minoria dos, boa parte dos, grande número dos. Esta expressão, o núcleo sintático pode ser considerado para a flexão do verbo, mas também o termo preposicionado. Concorda comigo? Que a gente vê na aula de concordância. Então, das transações bancárias pode levar o predicado para o plural. São realizadas. Beleza? Então, a alternativa C, incontestavelmente, é ela a correta.
O termo segundo o Banco Central indica a falta de credibilidade dos autores do texto? Não. Ele traz credibilidade ao texto, mas isso não significa que os autores não tenham credibilidade, isso não vem ao caso. Concorda comigo? Você acaba utilizando o recurso de conformidade em relação a uma instituição, a um especialista, como argumento de autoridade, beleza? Isto é, você quer trazer credibilidade, mas isso não significa que os autores não tenham credibilidade. Não é isso. Tá ok? Ele só quer reforçar, somente isso. Beleza, então não significa que há uma falta de credibilidade dos autores do texto, não é isso. No termo a TED e o DOC, há um erro gramatical no emprego do primeiro artigo. A TED e o DOC. Na próxima questão, você vai verificar a TED, o que significa, tá? E aí você vai perceber que ela realmente fica com um artigo feminino, tá? Então é a mesma, a TED e o DOC, tá legal? Belezinha, então, a gente vai observar aí que a alternativa C é a correta.